Quer saber como funciona a coleta de ócitos da doadora, seguido de maturação, fertilização e cultivo in vitro? Tudo isso para gerar um novo embriãozinho? Então vamos lá! Por curiosidade, a primeira fecundação in vitro é relatada ao redor de 1877, com uma estrela do mar. As pesquisas iniciaram com invertebrados marinhos devido à característica de fecundação externa, facilitando os estudos. Em mamíferos, os primeiros relatos são a partir de 1960, com coelhos e camundongos. Alguns anos depois, já existiam estudos com humanos. Mas o que é a produção in vitro de embrião? É uma biotécnica reprodutiva em que ocorre a interação entre o espermatozoide e o ócito fora do trato reprodutivo da fêmea. Isso resulta na formação de um novo indivíduo em um ambiente controlado. O Brasil é um dos países que lidera o ranking mundial de transferência de embrião, sendo que, especialmente em bovinos, a transferência de embriões produzidos in vitro tem aumentado com o passar dos anos. Entre as principais vantagens, temos uma maior quantidade de filhotes produzidos por um determinado cruzamento, maximizando o potencial reprodutivo da fêmea. E possibilidade de reproduzir fêmeas que não produzem embriões por métodos convencionais, ou seja, pela coleta em vivo. Lembrando que aqui temos vários detalhes importantes, sendo um deles a necessidade de produção de ócitos viáveis pelos ovários da fêmea doadora. Além disso, podem ser usadas fêmeas em idade pré-púbere, gestantes em fase inicial e logo após o parto. Alguns protocolos nem sequer utilizam hormônios reprodutivos, mas isso é variável. Temos também a possibilidade de variar o reprodutor em cada coleta e até mesmo associar o uso de sêmen sexado, intensificando ainda mais a seleção pelo filhote perfeito. Como limitações, temos maior necessidade de equipamentos e infraestrutura, além de manejo intensivo, custos e, geralmente, produção de embriões com menor resistência a protocolos de conservação. Isso, logicamente, quando comparado aos produzidos em vivo. E por onde começar a produção in vitro? Tá bom, vamos começar do começo. Primeira etapa é a coleta de ócitos. Em fêmeas vivas, a coleta pode ser realizada por aspiração folicular transvaginal, guiada por ultrassom, que é a mais comum em grandes animais, ou por laparotomia e laparoscopia. Em fêmeas que vieram a óbito, a coleta é realizada por punção folicular diretamente do ovário. Após a coleta, os ócitos serão avaliados e classificados, principalmente quanto à qualidade. A próxima etapa é a maturação in vitro, quando ocorrerão mudanças estruturais, moleculares e bioquímicas no ócito. Tudo isso antes da fertilização. A etapa de maturação dura em média 18 a 24 horas, com ócito imerso em meios específicos e armazenado em estufa com temperatura, umidade e oxigênio de forma controlada. Durante esse período, o ócito libera o primeiro corpúsculo polar. A próxima etapa é a fertilização in vitro, seja por adição de espermatozoides próximos aos ócitos ou por uma outra biotecnologia chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A etapa de fertilização também dura em média de 18 a 24 horas, com gametas mantidos em meio específico e dentro da estufa. Durante esse período, se tudo der certo,
ocorrerá a expulsão do segundo corpúsculo polar. A união do espermatozoide com o ócito dará origem ao zigoto, que será submetido à etapa de cultivo in vitro, também imerso em meio específico e mantido dentro de estufa, por em média 7 a 9 dias. Após esse período, teremos um embrião prontinho, estando na fase de mórula ou blastocisto. Após a classificação quanto à qualidade e estágio de desenvolvimento, o que faremos com este embrião? Temos 3 possíveis destinos: transferência imediata ou conservação, seja por resfriamento ou criopreservação.